Seja bem-vindo, vamos começar mais uma sessão de perguntas e respostas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. A primeira pergunta que temos é: como realizar um diagnóstico inicial para avaliar a situação atual do PCM na empresa? Essa é uma pergunta bem ampla, que o estudo para fazer o diagnóstico inicial do PCM envolve vários fatores. Então, primeiramente, vamos partir do princípio que não se sabe nada do que tem no PCM da empresa ainda, como é que funciona e tudo. Então, a primeira parte para você avaliar a situação inicial é saber as pessoas que estão no PCM. Ou seja, o pessoal do escritório, os analistas do PCM, os auxiliares. Muitas vezes não tem um analista, é tipo dividido, vários cargos do PCM é dividido. Como assim? Em empresas pequenas, por exemplo, tem um analista do PCM que faz tudo. Ele é o programador, é o planejador, é o especialista em software de manutenção, é o especialista em indicadores e por aí vai. Já outras empresas maiores, onde tem mais atividades, assim, digamos, as atividades do dia a dia são mais divididas. Então você tem o programador de manutenção, você tem o que mexe lá só com a parte de gestão de indicadores de manutenção, tem o analista de manutenção e por aí vai. Então a primeira parte é você entender isso. Entender seu corpo técnico, quantos eletricistas, quantos mecânicos, quantos supervisores que tem, e gerantes, toda essa parte de estrutura da sua equipe. A segunda parte que você pode fazer é você entender como que o seu setor de manutenção funciona. Ou seja, estragou um equipamento em campo. Qual que é todo o processo até chegar o aviso na manutenção para realizar a manutenção? Então vai ter casos que vai ser bem estruturado, que a pessoa vai ter um sistema talvez de gerenciamento de manutenção, que vai abrir um chamado, que vai para a manutenção. Outros é via formulário, a pessoa abre, passa por todos e chega a manutenção, e outro basicamente é na conversa. Estragou o equipamento aqui, precisa consertar. E só assim por diante. Então você entende essa parte aí. Segunda parte que pode ajudar você a entender melhor a situação inicial do PCM é você ver como que é feita a manutenção preventiva, manutenção corretiva, inspeção e lubrificação, por exemplo. Se a empresa não tem nada disso, você não vai encontrar nada. Se não tem uma gestão disso, não é sistematizado, também você não vai encontrar nada. As pessoas fazem do jeito que dá, ou não tem nenhum planejamento, a pessoa vai, o supervisor, o gerente, o coordenador, não sei, vai, passa atividade aleatória para fazer a manutenção. Então você tem que ver isso daí. Se é estruturado o setor de manutenção para fazer a inspeção, a manutenção preventiva, a lubrificação e também a manutenção corretiva, como que ela é estruturada para fazer, estruturada ou sistematizada, se não é jogada de qualquer jeito. Então tudo isso você pode se utilizar. Também os indicadores que o setor de PCM tem algum indicador? Será que tem MTBF, MTTR, disponibilidade física? Se tem mapeado os equipamentos da empresa, quais que são da classe A, classe B, classe C, se tem, por exemplo, plano de ação, se o setor de manutenção, é comum usar isso no setor de manutenção. Tem empresas que não se utiliza plano de ação, não se utiliza o 5 porquê, análise de causa raiz, o diagrama de espinha de peixe, o 5S, e por aí vai. Então você pode fazer um diagnóstico com isso daí. Basicamente, então, você faz todo esse levantamento. As peças de estoque também, se tem peças em estoque, se tem as peças críticas para manutenção. Deixa eu ver mais o que. O básico é isso daí. Então, você vai avaliar tudo isso daí. Faz por partes. Por exemplo, como que funciona a manutenção corretiva na empresa? Como funciona a abertura de chamados? Como funciona a inspeção? Como funciona a manutenção preventiva? Entenda, por exemplo, na manutenção preventiva, como que é programado, desde quando é programado, executado, feita atividade, e depois como é que é reportado isso. Os indicadores, quais indicadores que tem. Então você subdivide essas coisas aqui e vai fazendo, você vai sistematizando não, você vai
entendendo por partes. Você vai avaliando o seu setor de PCM. Então, nesses casos, pode ter empresa que você vai ver, não tem nada, absolutamente nada. Outras diz que tem manutenção preventiva, mas você vai ver, não tem manutenção preventiva. Ou ela não é programada, ou é mais feita como se fosse uma inspeção. E assim por diante. Então, tem casos e casos para você entender. O mais comum que você pode achar é não ter nada, ou ter algumas coisas só e não funcionar bem. Então é isso, você entender também, não só do ponto de vista talvez dos engenheiros, do próprio pessoal administrativo do PCM, do supervisor, tente captar isso do técnico também. Se ele entende, por exemplo, como que, tem manutenção preventiva na empresa, tem. Talvez lá no PCM é bonito, tudo funciona, o supervisor também disse que tudo funciona, é bonito, mas você vai ver no campo técnico com o pessoal, não é bem assim. Talvez ele diz, é passado esse serviço aqui e a gente faz manutenção, você vai ver a lista de serviço do camarada lá que é enviado para ele fazer, não tem nada. Você olha, igual já peguei um. Tinha para painel elétrico, para painel elétrico. Tinha trocentas coisas para fazer, mas nenhuma era tipo assim essencial. Posso dizer que 80% eu podia tirar da lista de serviços que não tinha significado, e foi o que eu fiz. Tirei praticamente tudo. Por quê? Porque tinha assim, verificar alinhamento do painel, verificar dobradiça do painel, verificar trinca do painel, verificar sinais de amassado do painel, verificar pintura do painel, verificar sinais de corrosão do painel, trocentas coisas de painel elétrico. Aí o que é essencial, por exemplo, verificar sinais de aquecimento, fazer a reperte das conexões, verificar a limpeza do painel elétrico, verificar aquecimento nos cabos, tipo essas coisas básicas assim, mais essenciais, não tinha nenhuma. Então você já começa a observar essas coisas aí. Assim para mecânica também tinha, por exemplo, manutenção preventiva, fazia manutenção preventiva em tal equipamento, numa válvula, mas a válvula em específico não tinha o que fazer manutenção, era uma válvula manual. Não tinha como fazer manutenção preventiva nessa válvula. Era uma inspeção só, basicamente ver se tinha vazamento ou não. Se tinha vazamento, você ia substituir essa válvula, não ia nem tentar consertar. Então, que tipo de manutenção preventiva que é? E assim, você vai pegando esses casos aí se você entender mais como é que funciona. Para avaliar também, acompanhe o serviço em campo, as atividades do PCM, entenda como é que é. Em campo, basicamente, você vai acompanhar as atividades, não tem muito segredo, ver o que os técnicos fazem. No PCM, você acompanha todo um processo, por exemplo, da manutenção preventiva, como que é feito todo o processo para programar a manutenção preventiva, tudo, até chegar ao técnico, depois o técnico faz e retorna o que acontece. A mesma coisa para os indicadores. Tem empresas, às vezes, que até funciona a manutenção preventiva, a inspeção funciona tudo bem, só que quando chega na parte de indicadores, não tem nada. Então, se você perguntar para a pessoa quais os locais que está tendo maior ocorrência, para a gente talvez desenvolver um plano de ação, uma análise de causa raiz. Basicamente não, na verdade não se sabe onde que é porque não tem dados. Também não se sabe o tempo médio entre as falhas, o tempo médio de reparo, que não tem esses indicadores. Às vezes não sabe nem se a manutenção está sendo usada de forma eficiente ou não, porque não tem indicadores. Então, não tem como você gerenciar o que você não está medindo. Vamos para... Acho que já deu de responder aqui essa pergunta. Vamos para a próxima. Quais são os indicadores de que o PCM pode não estar funcionando conforme o esperado? Quais são os indicadores de que Quais são os indicadores que mostram que o PCM não está funcionando conforme o esperado? Então, são muitos indicadores. Mas o básico que você pode ter, por exemplo, é tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo e disponibilidade física. Principalmente esse último, disponibilidade física. Mas lembrando que o PCM precisa ter esses indicadores. Talvez o PCM não está funcionando adequadamente, conforme esperado, porque não tem indicadores. Então o primeiro passo seria você criar um indicador, para aí sim você conseguir monitorar, ver se o PCM está funcionando corretamente ou não. Mas, se não tem indicador, você vai ter que criar para depois você analisar se o PCM está funcionando conforme esperado ou não. Se já tem indicadores, então, por exemplo, você pode pegar
a disponibilidade física e verificar os equipamentos que estão demandando mais tempo para manutenção. Esse é um ponto. Outro ponto talvez mais fácil ainda, às vezes não tem indicadores, você precisa fazer levantamento e tudo demora um certo tempo. Você começa a mapear a quantidade mensal de manutenção por equipamento, por exemplo. Então, a partir disso, você consegue avaliar os equipamentos que estão mais demandando manutenção e consegue mudar o seu corpo técnico, talvez a inspeção, mudar a manutenção preventiva, enfim, para dar mais atenção nesse equipamento. Então, basicamente, é com indicadores que você sabe se o seu PCM está funcionando adequadamente ou não. Por exemplo, se o tempo médio entre falhas é muito baixo, sinal que o seu PCM não está funcionando adequadamente. É só pegar, você pode pegar referências também na internet que tem, da disponibilidade física, por exemplo, comparar empresas do mesmo setor, ou se na sua cidade tem empresas iguais, então você compara a sua empresa com a outra para saber como é que está funcionando. Você basicamente pode fazer um benchmark de manutenção. O que é isso? É você visitar uma outra empresa, entender os processos dela, retirar ideias de lá que pode ser adaptado ou feito na sua empresa. Então você pode visitar uma empresa igual à sua, que funciona, que tem indicadores que o PCM funciona bem e pode ter uma melhor ideia de como o PCM deveria funcionar na sua empresa, mas que não está funcionando. Isso não precisa nem ser empresa igual no caso do PCM. Pode ser até empresas diferentes, que manutenção é meio que padronizado. O que se aplica na manutenção numa empresa alimentícia, implica a mesma coisa na farmacêutica, numa empresa de agronegócio, enfim. Muda algumas coisas, mas os conceitos, o que precisa ter, basicamente é sempre o mesmo. Então você só precisa entender isso. Então, mais uma vez, indicadores, a quantidade de problemas nos equipamentos, tempo médio entre falha, tempo médio de reparo e disponibilidade física já é o suficiente. Vamos para a próxima pergunta. Como comunicar efetivamente a importância do PCM para os líderes da empresa? Então, isso depende muito do amadurecimento dos líderes da empresa para o PCM. Por exemplo, eu já conheci gerentes industriais, no caso, industrial que cuida, normalmente o gerente industrial cuida da parte da produção e manutenção. Aí, em alguns casos abaixo tem, por exemplo, o coordenador de manutenção, o coordenador de produção. Então, isso é o gerente industrial, podemos dizer assim. Então, eu já conheci gerentes industriais que não entendiam coisa nenhuma de manutenção, não sabia nem o básico, não sabia nem o que era manutenção preventiva. Então, isso é um grande problema. Nesses casos aqui, então você tem que conversar com ele, mostrar, fazer ele entender o que é o PCM. Busque talvez referências de livros, outros atores que mostram como deve funcionar o setor de PCM. Aí você consegue comunicar para ele isso. Se você for um bom, podemos dizer assim, influenciador, influenciar as decisões dele, já que ele não sabe, então ele vai, digamos assim, vai se espantar. A manutenção precisa de tudo isso, eu não sabia, não, vamos fazer, vamos começar a mudar, enfim. Aí você vai conseguir. Por outro lado, dependendo do caso, se você não conseguir passar bem isso, qual a importância do PCM na empresa, você pode conseguir o efeito contrário. Tente não focar só na manutenção, que tem que consertar, que tem que fazer isso. Foque bastante em termos de gestão, em termos financeiros, para ele ver o que ele está perdendo se não trabalha certo. Busque talvez informações de outras empresas que têm manutenção e que funciona bem e mostre para ele ver como é que funciona. Em alguns casos, você pode chamar pessoa de fora, especialista, talvez um terceiro no caso, para ajudar você a explicar, dar mais crédito no que você está mostrando. Enfim, tem várias formas. Por exemplo, eu já basicamente cheguei para um diretor da empresa e fiz a seguinte pergunta: você sabe como que a manutenção deve funcionar? Ele, mais ou menos, você sabe como que o setor de manutenção está funcionando na sua empresa hoje?
E aí comecei a explicar, ó, a manutenção tem que funcionar assim, assim, assado. Aqui nós não fazemos isso, não fazemos aquilo, não fazemos assados e assim por diante. O certo é ter isso, isso, isso. E fui jogando por ele. Então ele na conversa ele se mostrou impressionado assim, que realmente ele sabia o básico do básico, como que tinha que funcionar a manutenção, mas ele não esperava que fosse tão complexa e precisasse tanto de gestão assim na manutenção. Eu acho que deve ter pensado que fosse como, sei lá, como um setor qualquer, assim, de apoio, setor básico, tipo de limpeza, de pátio, sei lá, alguma coisa assim que não precisa tanto de gestão quanto a manutenção. Então, mostrei tudo isso para ele. Mostrei também como as pessoas que precisariam na manutenção, ó, precisa de especialista nisso, 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 naquilo. Hoje você não tem, você precisa dessa pessoa, você não tem, você precisa fazer essa atividade, você não consegue fazer hoje porque necessita que a equipe já esteja amadurecida para isso, 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 e assim por diante. Já também tem a questão que talvez essa pessoa, esse gerente, o diretor e assim por diante, já tem noção de como a manutenção deve funcionar. Então fica um pouco mais fácil de você mostrar os prós da manutenção do PCM, né, no caso, funcionar adequadamente. Então você pode fazer tudo isso. Uma simples conversa resolve. Você marca uma hora, ó, vamos conversar sobre manutenção, vou explicar alguns problemas que está acontecendo aqui na empresa, como está hoje, como deveria funcionar. Normalmente, quanto mais alta a posição da empresa, da pessoa na empresa, mais ela vai estar interessada em gestão e em dinheiro, em economia para a empresa. Então você pode utilizar tudo isso. Você pode dizer, por exemplo, se você tem já indicador, o nosso indicador de disponibilidade física, digamos, é 80%. Se a manutenção funcionasse adequadamente, o PCM, se fizesse isso, essas melhorias, contratasse essa pessoa, a gente poderia levar de 80 para 95 de disponibilidade física. E faz um cálculo lá para ele, mostra, ó, você aumentando 15% da máquina disponível para produção, você vai produzir tanto, você vai economizar tanto. Normalmente, dependendo da indústria, ou talvez uma simples hora que consegue funcionar mais por mês já dá alguns milhares de dólares a mais no caixa da empresa. Então você pode utilizar tudo isso a seu favor. Quais são as habilidades e competências necessárias para compor uma equipe de PCM eficiente? Na verdade, são muitas habilidades, muitas competências, mas também depende do porte da empresa, do tamanho da empresa, da sua equipe de PCM e assim por diante. Vamos começar por algumas pessoas normalmente que se encontram no PCM. Vamos conversar com cada um. Então, supervisores, coordenadores e gerentes devem entender como um setor de PCM funciona. Aqui muitos não entendem. Já conversei muitos com supervisores, coordenadores, até gerentes que não fazem a mínima ideia do que como a manutenção funciona. São pessoas, às vezes, que já se formaram em engenharia, talvez entendem como fazer projetos elétricos, projetos mecânicos, fazer atividades mecânicas, enfim, mas não entendem nada de PCM, como eu já mencionei algumas vezes. Normalmente as faculdades não ensinam nada, não tem uma matéria específica de PCM, são poucas as faculdades e universidades que tem. Por exemplo, eu já devo ter mencionado em alguns vídeos meus, eu estudava numa universidade, numa faculdade particular, e lá tinha uma matéria de PCM. Apesar de ser básica, mas tinha muitas coisas de PCM, por exemplo, como estruturar o PCM, as pessoas que precisam ter no PCM, como deve funcionar a inspeção, a manutenção preventiva, tinha sobre indicadores de manutenção, enfim, bastante coisa até. Aí eu mudei de cidade, precisei mudar de faculdade, aí fui numa universidade pública. Aí cheguei para comparar a grade curricular, ver lá com o coordenador antes da matrícula, né, para ele dar uma olhada. Aí ele foi lendo, instalação elétrica, foi vendo, aí chegou na gestão de manutenção, acho que era o nome da matéria, gestão de manutenção e PCM. Ele olhou, por que essa matéria? Nada a ver essa matéria aqui o concurso, não sei nem porque a outra faculdade tinha. E tipo, achou que não tinha nada, mas tem tudo a ver. Veja bem,
Normalmente na área de engenharia, um dos setores que mais tem vaga é para supervisores, analistas, supervisores e coordenadores de manutenção. E as empresas perdem experiência, tal, conhecimento, e o que acontece? Muitos engenheiros não têm, nem sequer estudam essa matéria na faculdade. Aí o que acontece? Quem vai para essas vagas é quem batalha, estuda sozinho, por conta própria, faz cursos ou faz pós-graduação, e concorrem a essas vagas. Ou o que mais acontece também é técnicos assumindo o setor de PCM. Por quê? Porque técnicos, normalmente a maioria dos técnicos fazem cursos no Senai. E no Senai, na maioria dos cursos técnicos, ensinam sobre gestão do PCM. Então, por mais que esse técnico ele vai talvez ser contratado como eletricista, como técnico em elétrica, como técnico em mecânico, mas ele entende como o PCM faz. Aí quem quer se destacar desses técnicos, né, que se destaca, que leva o serviço a sério, começa a entender melhor o PCM, da pouco ele vira ou analista ou vira supervisor e assume a vaga que era para ser de um formado em engenharia. Eu sou a prova viva disso. Comecei com técnico, entendi como funciona o setor do PCM, tudo, estudei sobre isso. Quando vi, eu assumi o PCM. Comecei a assumir cargos que era para ser de pessoas formadas em engenharia, por exemplo. Então, mas enfim. Então, para esses casos, supervisor, coordenador, gerente, eles têm que entender como o PCM funciona. Não precisa entender detalhe por detalhe, até porque a parte dele é mais de gestão, mas ele deve entender o básico de como funciona o setor de PCM e como funciona o setor de PCM na sua empresa. Aí tem o planejador de manutenção. O planejador de manutenção é planejamento de manutenção. Então ele deve entender todo como que é feito o planejamento da manutenção. Se vai ter uma grande parada para manutenção, ele precisa entender do planejamento dessa parada que precisa fazer. Ele não vai fazer tudo, mas ele precisa gerenciar o planejamento de manutenção como se deve ser. Aí tem o programador de manutenção também, que é igual que programa as manutenções, preventivas, preditivas, inspeções, lubrificação e assim por diante. Esses dois aqui, até o especialista em software que eu já vou discutir com vocês aqui, muitas vezes esses três é uma pessoa que faz. Normalmente um é o analista, um ou mais analistas de manutenção, ou quando a empresa é muito pequena ainda, que talvez só tenha um supervisor de manutenção, acaba sobrando tudo para o supervisor. Então, além de cuidar das equipes, por exemplo, de elétrica, de mecânica, ou das duas juntas, ainda tem a função de planejador de manutenção, programador e analista de manutenção. Digamos, se acumula alguns cargos assim para ele. O analista de confiabilidade, então vai entender os indicadores, entender a confiabilidade do equipamento, começar a mapear os equipamentos mais propensos a falhas, que deve se dar uma atenção na manutenção preventiva, que deve talvez aplicar outras metodologias de manutenção mais eficazes nesses casos. Esse é o analista de confiabilidade. Especialista em software de PCM, algumas empresas têm também. Ele é o cara que entende do software de gerenciamento de manutenção. Então, qualquer coisa sobre esse software de gerenciamento de manutenção, dúvidas, como fazer isso, como fazer aquilo, se tem tal função, tal, isso, aquilo, é essa pessoa que faz. Temos o analista de PCM, que pode ser só um analista, digamos, uma pessoa assim abaixo do supervisor, assim, digamos, na verdade nem abaixo, digo na forma de dizer em conhecimentos, mas normalmente o analista de manutenção, ele fica ligado ao coordenador ou gerente de manutenção. Em alguns casos, em algumas empresas grandes, além do analista, tem o supervisor de PCM específico. Então vai ter o supervisor de elétrica, por exemplo, o supervisor de manutenção mecânica e o supervisor de PCM, que é o supervisor do administrativo do PCM. O técnico de manutenção, então, todas as equipes de manutenção, os eletricistas, os mecânicos, os técnicos e assim por diante. Quais as competências de cada um? Então, a partir do que eu disse, você consegue mapear as competências de cada um. Por exemplo, supervisor, coordenador, gerente, no nível de conhecimento lá, o estratégico,
tático e operacional, então os supervisores e os coordenadores vão estar entre o tático e o operacional. Gerente ou diretor de manutenção, algumas empresas têm assim, vai estar mais no nível estratégico. O programador de manutenção vai ter que ter conhecimento sobre programação de manutenção, o planejador sobre o planejador de manutenção, analista de confiabilidade vai ter que entender bem os indicadores, mapear bem os equipamentos da empresa, especialista em software, logicamente vai ter que ter um conhecimento avançado no software de manutenção. Então, a partir disso, você consegue definir as competências dessas pessoas. E os técnicos, então, vão ter que ser bons eletricistas, bons mecânicos, bons técnicos de automação, talvez tão bons técnicos em manutenção predial, e assim por diante. São essas competências e habilidades que cada um vai ter. Aqui o que vai ser mais comum a todos, que vai ajudar bastante, é todos eles entender como funciona o setor de PCM. Entender então o que é inspeção, manutenção preventiva, manutenção corretiva, plano de lubrificação, manutenção preditiva, manutenção proativa e outras metodologias que talvez a empresa tenha, como a TPM, RCM e, bom, basicamente essas daí que mais se utilizam nas empresas. 5S, 5porquê, 5W2H, se todos eles conseguirem entender disso, é bom. Lembrando que planejador de manutenção, programador e analista devem saber muito mais do que isso. Mas então, vamos para a próxima pergunta. Como garantir que a colaboração entre diferentes departamentos na implementação do PCM? Aqui é um assunto, digamos, antigo. É a batalha, talvez, entre PCM, produção, administrativo, ou talvez só entre manutenção e produção, manutenção e administrativo. Aqui, por natureza, não sei porquê, mas já tem uma rivalidade entre esses setores, principalmente manutenção e produção. Uma rivalidade porque a produção não faz o serviço adequadamente assim, da forma certa, acaba danificando os equipamentos, acaba comprometendo alguma coisa e sobra para manutenção. E a produção não gosta da manutenção porque às vezes não entrega o serviço com qualidade, vai ligar o equipamento, não funciona adequadamente, o equipamento quebra, ou a manutenção não faz o serviço bem feito e tem muitas paradas nesse equipamento, enfim, é uma briga que não tem fim. Para garantir a colaboração, o mais eficiente, pelo menos que eu vejo, é fazer cada departamento entender a importância deles, que eles têm no PCM. Acho que uma das metodologias de manutenção que mais pregam isso é a manutenção produtiva total. Manutenção produtiva total é uma metodologia que você coloca o pessoal de produção, ou operacional no caso, para ajudar diretamente com a manutenção. Então lá vai ter uma série de etapas para fazer, vai ter que reestruturar a condição básica do equipamento e a produção deve fazer isso. Na verdade, a metodologia de TPM se aplica mais à produção do que à manutenção. A manutenção, digamos, seria mais para auxiliar e fazer o serviço que realmente a manutenção precisa fazer. O resto vai depender mais da produção. Então, voltando ao assunto, basicamente consegue se resolver na conversa, muitos casos da briga, mas enfim, normalmente na conversa resolve você fazer os outros departamentos entender a importância deles para a manutenção. Em alguns casos você tem que ser mais duro, ou quando já aconteceu comigo que acontece muitas falhas operacionais, mas sobra para manutenção. Mas assim, outro departamento, de produção, a manutenção não se gasta o que fazer. Só que o jogo começa a mudar quando você vai fazer uma tratativa de causa raiz e o motivo do problema no equipamento, na produção, enfim, fica bem destacado que é tal departamento, que é por causa de tal departamento. Então, ele vê que não é bem assim, que ele contribui significativamente para a manutenção também. Então, começa a ter essa inversão de ideias. Já aconteceu isso, que eu já vi no setor de produção, quando mostrou o verdadeiro problema, a causa raiz, tiver que mudar. Para o setor de estoque já aconteceu, para o setor de compras também. Teve um caso em específico que foi muito engraçado, foi assim. Tinha uma pessoa, ele trabalhava na produção,
lá no setor de embalagens, enfim, tinha um monte de máquinas lá no setor de embalagem, e tudo era culpa da manutenção. Aconteceu alguma coisa da produção, na produção, esse camarada culpava a manutenção. Tudo manutenção, manutenção, manutenção que não faz serviço bem feito, isso e aquilo. Só que nesse caso em específico, o problema estava relacionado à produção, que não seguia os procedimentos para funcionar o equipamento, trabalhar o equipamento, então sempre acontecia alguma coisa, algum descuido, ou dava uma falha num sensor lá, a produção não estava preparada para entender e achava que era problema na manutenção, quando talvez simplesmente quando aconteceu muito de eu olhar, chegar no equipamento, ver, só apertar um botão para resetar o equipamento, porque alguém põe uma mão onde que não devia no equipamento e acionou um sensor de segurança. Então esses casos aconteciam. Mas enfim, então esse camarada sempre ocupava manutenção, manutenção, manutenção. Só que o que aconteceu? Precisava de um, eu não me lembro na época o que era, acho que era um auxiliar para o gerente de manutenção. Deixa eu só voltar aqui que eu passei. Precisava de um auxiliar para o gerente de manutenção. E como esse camarada assim tinha já um alto grau de estudo, era comprometido no serviço, escolheram ele para ser, digamos, o braço direito lá do gerente de manutenção. Só que aí, da noite para dia, a coisa se inverteu. Então, não era mais culpa da manutenção, agora era a produção. Ele viu a realidade da manutenção como que era. Então, aconteciam os diversos problemas lá com o setor. Ele começou a ver que o problema não estava na manutenção, e sim na produção, na forma de operar os equipamentos, de seguir os procedimentos. Então, da noite para o dia, digamos assim, o negócio se inverteu. Ele ficou a produção isso, a produção aquilo, etc, blá blá blá, e questionando, e um dia em específico eu estava reclamando da produção. Aí eu falei, lembra quando você estava na produção e a gente falava isso para você, e você não acreditava, era sempre culpa da manutenção? Bom, agora você está experimentando na veia como é que a gente estava se sentindo aqui em relação a vocês na produção. Então ele levou um choque de realidade nesse caso aí. Quais os indicadores de desempenho são mais relevantes ao iniciar a implementação do PCM? Aqui você pode seguir os indicadores de manutenção classe mundial, até as políticas de manutenção, as metodologias de manutenção da classe mundial. Mas como estamos falando de manutenção, então quais que são os indicadores de classe mundial? Vai ser o MTTR, MTBF, disponibilidade física, o OCC, custo de manutenção por faturamento bruto. Então são esses indicadores aí que você pode começar a iniciar com eles e implementar. Mas como eu disse, são os mais relevantes para a manutenção. Mas se você está começando o PCM, então pode ir mais com calma, pode estruturar o PCM, começar a fazer o que eu repeti, acho que alguns minutos atrás, mapear os problemas por equipamento. Então, quanto problemas estou tendo por mês nesse equipamento, quanto nesse, os tempos gastos com a manutenção. A partir disso, você já vai conseguir fazer o MTTR, MTBF e disponibilidade física. Você fazendo esses três e funcionando bem, já está por um bom caminho. Aí vai ter outros talvez que não são tão importantes assim na manutenção classe mundial, mas é importante para o seu setor. Por exemplo, mapear quais são os setores que mais dependem de manutenção, quais são os problemas que mais acontecem. A partir disso você vai conseguir fazer uma análise de causa raiz e atingir esses maiores problemas. Você vai pegar, por exemplo, a regra de Pareto, a regra 80-20. Então, 20% das falhas causam 80% dos problemas. Seria mais alguma coisa assim. Ou 80% dos problemas na indústria relacionados à manutenção são causados por 20% dos equipamentos. Então você faz essas análises e começa a bolar indicadores que é útil para o seu processo. Talvez não pode ser útil para outras empresas, mas para a sua é. Enfim, hoje são essas perguntas aqui. Até a próxima.